Eu já tentei correr, mas eu nunca sei minha intensidade de tiro, minha rodagem, o que é o leve, o que é o forte para mim, como que eu posso continuar com meus treinamentos. Se você, corredor ou corredora, já se parou pensando nisso e tem dificuldade em saber qual é a sua intensidade, eu produzi esse conteúdo exclusivamente para você não errar mais as intensidades dos seus treinos. Então sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Nilson Rocha, sou corredor, treinador e criador do projeto Let's Go Runner. Aqui eu te mostro inúmeros benefícios e estratégias para você chegar no seu melhor tempo nos 5 ou 10 km. E o tema do episódio de hoje é como não errar mais as intensidades de treino. É uma dificuldade muito comum entre os corredores, que eu vejo desde corredores que têm planilhas de treinos até corredores que estão pegando do tênis e saindo correr. E eu quero te ajudar com esse vídeo para você entender quais são as possibilidades e como você pode manusear essas opções perante o controle da intensidade de treino. Então, roda a vinheta aí e vamos começar mais um vídeo. Vamos lá. O que é intensidade primeiro? Eu tenho que explicar para você que intensidade é uma parte fundamental do seu treino e você não consegue melhorar ela se você ficar em uma única intensidade. Então eu separei a intensidade em 3 pontos, tá? Em 3 tipos de intensidades. Para explicar um pouco de forma mais dinâmica e mais clara o que ela pode gerar de transformação e o que ela é realmente para você começar a melhorar seus tempos dos 5 ou 10K. Pode existir outros tipos de intensidades, como por exemplo, muito forte, muito leve, médio. A nomenclatura não interessa muito, mas o que importa é que são 3 aqui: leve, moderada e forte. Você pode estar se expondo às 3 intensidades, mas mesmo assim não tendo resultado. Então, ao decorrer desse vídeo, você vai entender um pouco mais por que você não tem resultado e como que você pode controlar elas para não errar mais. Mas basicamente, o que é intensidade leve? Intensidade leve na corrida é aquela intensidade que você consegue correr conversando. Ou seja, você consegue bater um papo com seu amigo, com a sua amiga, sem muita dificuldade. Então, Nilson, mas eu estou começando agora, não tem como eu não correr, eu correr conversando. Mas vai existir um ponto que você consegue trocar as palavras, consegue ter esse raciocínio. Então, é uma intensidade leve. Você consegue correr, por exemplo, também cantando uma música. Agora, a intensidade moderada. O que é a intensidade moderada? É quando você começa a catar as palavras. Já não está tão fácil assim correr e ter uma outra atividade, que é a conversação, ou é o canto, né? Cantando uma música. Você começa já... E aí, tudo bem? Tudo bem, você? Foi bom o dia hoje. Não tem uma troca dinâmica entre os dois corredores ou entre uma música cantada. E essa intensidade moderada é a mais difícil de você encontrar e você encaixar ela. Eu digo para você, não desista. O processo vai começar a te dar as respostas e, é claro, o tipo de treino vai ser importante e fundamental para você identificar o que é uma intensidade moderada em um tipo de treino e uma intensidade moderada em outro tipo de treino. Isso também tem uma variabilidade. Mas sofrendo o processo, você treinando essa moderada, você vai começar a entender um pouco mais. E a forte é aquela que você não consegue conversar e muito menos cantar uma música correndo. Ou seja, o seu foco está totalmente na produção de energia, no gesto biomecânico, na aplicação de força, no controle do ritmo. Você está forte, está ofegante, não consegue conversar. E aí também tem uma dificuldade dos corredores, que acabam errando demais quando eu falo em intensidade forte, ou intensidade alta, pode ser também, quando eu peço 200 metros forte e 1 km forte. Nilson, não consigo 1 km forte. Quando eu falo 1 km forte, eu quero que você termine com a percepção alta. Não que você vá sair já numa percepção alta. Você pode ter uma percepção moderada e nos últimos 200 metros acelerar para terminar com a percepção forte. Então, é uma dificuldade que desde corredores iniciantes até corredores mais avançados têm dificuldade de controlar. Claro que tem que levar em consideração alguns aspectos, como o controle do volume, o controle do intervalo. Qual que é o intervalo? Isso também vai diferenciar o seu forte.
Por exemplo, se eu fizer um treino de tiros de 400 metros, 10 de 400, com intervalo de 2 minutos, eu vou conseguir aplicar X intensidade. Agora, se eu estou fazendo 10 de 400 com intervalo de 45 segundos parado, eu vou aplicar uma intensidade alta, forte, porém é outra. Não vai ter como comparar. Pode parecer simples para você. Ah, mas é óbvio que o 200 é diferente do 1 km, do 1000 metros. Mas na hora de você sair para prática, tem muita dificuldade. Então lembre-se que você vai ajustar o teu forte de acordo com a distância, com o volume, com o intervalo de treinamento que vai ser pedido para você nos seus treinos. O que você não pode fazer? Primeiro ponto, sair muito forte. Isso não é benéfico para a qualidade do seu treino. Você às vezes vai analisar o seu treino contínuo ou o seu treino intervalado e vai ter uma discrepância muito grande, um desvio padrão muito grande entre os intervalados, entre os quilômetros. E isso diagnostica que você não está conseguindo controlar e está errando a intensidade do seu treino. Mas calma, a gente vai resolver esse problema e você vai entender e compreender um pouco mais como controlar isso e como seguir para você melhorar seus tempos no 5 ou 10K. Todo o conteúdo aqui é voltado para você melhorar, para você ter resultado nos 5 ou 10 km. Segundo ponto, não analisar os números. Isso é um ponto fundamental. Se você errou, vamos pensar que você errou. Putz, saiu muito forte. Ótimo, você olhou o número, então você já analisou o seu número. Agora, se você vê que você errou, você terminou mal o treino, ou a prova, a corrida, e você fala, errei, mas tá bom, vamos acertar na próxima, mas não analisa os números, isso é uma coisa que você está pecando para você corrigir essa sua intensidade. Então, não analisar os números, você não pode fazer, você tem que começar a analisar seus números. Terceiro ponto, não perceber as respostas. Ou seja, é aquele corredor que está saindo correndo forte, ou moderado, ou leve, mas está apenas aplicando intensidades sem prestar atenção nas respostas corporais. O seu corpo ele te dá respostas perante a determinadas intensidades. E isso é legal de ver. Você ter uma maior consciência corporal, que é um tema muito importante para corredores de rua conseguirem evoluir, conseguirem ter melhores resultados. E eu vejo que muitos ainda praticam corrida com fone de ouvido. É uma crítica? É uma crítica em parte. Isso eu gosto muito. Ok, mas tenta pelo menos em treinos de qualidade, em treinos que precisam de uma intensidade moderada ou alta, você tirar o fone do ouvido para ter uma maior consciência corporal e você perceber as respostas. Por exemplo, a frequência de passada, a frequência respiratória, a movimentação dos seus braços, como que está perante aquela intensidade. E você vai ter uma lembrança no seu subconsciente para o próximo treino intenso. Ah, quando eu estava mais ou menos assim, eu estava a um pace de 5,30 e não a 6,30. Então você consegue ter um pouco mais de feeling. E é claro, isso vem com o decorrer do tempo para você corredor. Não vai ser do dia para a noite. O nosso jogo vai ser de médio e longo prazo sempre. Mas agora você está tendo mais consciência corporal. O que os corredores confundem normalmente? Que, obviamente, que é preciso treinar forte? É preciso. Você que está iniciando? Não. Com treinos leves você vai ter uma modificação já e com o passar você vai chegando até o treino forte. Mas agora, para você que já corre 5 e 10, treinar forte ele é necessário para gerar inúmeras alterações fisiológicas, trabalhar acima do limiar, velocidades de VO2, isso vai ser importante. Porém, treinar forte é igual a resultado? Muitos pensam assim, mas acabam confundindo que não é apenas você treinar forte. Você tem que saber o quanto treinar forte. Será que tiros de 200 metros agora, para mim, vão ser benéficos? Ou tiros de 400? Ou tiros de 1 km? Tiros de 2 km? Qual que é o seu objetivo? Quando que você vai realocar esse seu treinamento forte? Será que vai ser no começo da semana, no final da semana? Essa semana eu posso aplicar uma intensidade muito alta? Isso vai ser fundamental. Porque quando eu olho em resultado, eu olho em macro. Ou seja, eu tenho uma visão grande do seu treinamento. E não uma visão micro. Eu não olho apenas para esse treino. Eu olho para o que você está fazendo ao todo. Porque esse treino pode estar certo, mas ele pode estar realocado em dias não corretos ou em semanas não corretas. E também onde você vai treinar forte, né? Ou seja, é num ciclo específico, num ciclo geral, é num ciclo de transição. Isso para nós corredores
vai fazer diferença na hora de treinar forte. Treinar forte, sim, vai te trazer resultados. É um treino mais agressivo para nossas articulações e ossos, vai trazer resultado, porém você tem que controlar o quanto de correr forte, o quando e onde correr forte, onde você vai realocar esse treino de corrida forte. Vou falar agora um pouco sobre os tipos de controle de intensidade. Na literatura a gente encontra diversos tipos, eu separei alguns dos principais que eu considero aqui e vou falar um pouco mais, dissertar um pouco mais sobre esses tipos de controles de intensidades. Muitos treinadores utilizam esses tipos como uma forma de analisar o seu treinamento e está tudo certo. Agora, existem, claro, preferências de cada treinador para que gerem um maior resultado e um maior controle dentro do treinamento dos seus alunos. O primeiro eu deixei separado aqui, que é a frequência cardíaca. É um método muito conhecido, né, e utilizado principalmente na década de 90, onde disseminou de forma grandiosa a frequência cardíaca e atualmente já começa a se enxergar com outros olhos e ver que o controle talvez não seja tão palpável para nós, pensando em alterações climáticas, em alterações hormonais, em alterações sociais, que isso vai fazer interferência na nossa frequência cardíaca. Então, quando eu passo treinos baseados em frequência cardíaca, e se eu tiver tido um dia muito estressante, for treinar no final da noite, vai poder alterar minha frequência cardíaca. Se tiver 30 graus quando for treinar, vai ter alteração. Então, é um método um pouco mais ultrapassado. Eu vejo que poucos treinadores utilizam esse método já, então já está ficando mais ultrapassado já e já estão partindo para outros tipos de treino. Claro que temos as populações especiais, como grávidas, como cardiopatas, a gente pode ter esse controle um pouco melhor na frequência cardíaca, então não é uma verdade absoluta, você tem populações que você pode ainda utilizar a frequência cardíaca como um parâmetro ali, mas eu vejo que cada vez mais está caindo por água ali, beleza? Segundo tipo de treino, as zonas Z1, Z2, Z3, Z4, Z5. Então é muito comum a gente ver planilhas de treinos com determinadas zonas de treino. E o que essas zonas basicamente são? É uma zona mais intensa, uma zona moderada, uma zona leve, uma zona mista, uma zona de limiar, ou seja, vai ser um treino intenso, mas que você vai conseguir sustentar por um maior período de tempo. Vai ser uma zona 5, por exemplo, que é uma zona muito mais intensa, que vão ser treinos de tiros intensivos, tiros mais curtos, né? E elas podem se basear, basicamente, elas se baseiam na corrida de rua em paces, que eu coloquei um terceiro tipo de controle de intensidade. Eu vou querer que você faça 5 km num pace de 5,30, 3 km num pace de 5 e 2 km num pace de 4,45. Então você tem um controle muito específico desse pace, desse ritmo por quilômetro para o corredor. É um tipo de controle legal, bem bacana e bem utilizado. Mas existem também algumas variações que a gente também tem que levar em consideração. É onde eu vou citar o quarto tipo de controle de intensidade, que é a PSE, onde é a percepção subjetiva de esforço do corredor. Ou seja, às vezes eu coloco um pace muito restrito e você pode às vezes estar subestimando ou superestimando o seu atleta, o seu rendimento durante a corrida de rua. Então, a PSE, que é a percepção subjetiva do corredor, ela nos mostra que você vai fazer um 10 de 400 forte. Você pode ter uma zona? Pode, mas não necessariamente. Você vai fazer o teu forte. E aí, pensando que você vai ter feito já alguns tiros de 400, de 300 ou de 200 metros anteriores, você vai ter analisado os seus treinos e vai ver, se eu fiz 300 metros para um pace de 4,30, o 400 metros eu não posso largar para 4,20. É uma distância maior, às vezes o intervalo é igual, mas a distância é maior. Então você vai ter uma análise dos seus números anteriores e vai ter uma base sobre o que você já fez já. Ou sobre o que você já errou. Putz, eu fiz o 400 semana passada, fui para 4,30, daí fui para 5, 4,45, 5, 4,45. Ou seja, o seu próximo treinamento ele vai ser uma PSE próximo de 4,45, 4,50. E a PSE é legal porque ela tem uma flexibilidade na questão do tipo do dia do seu treino. Putz, fui estar num horário diferente. Para você foi forte? De 0 a 10, onde 0 é nenhum esforço e 10 é esforço máximo. Como foi a sua percepção?
Ah, foi 9. Legal, foi forte. Então você atingiu o objetivo com o treino. Talvez o pace não chegou como você fez semana passada, mas as condições estavam adversas. E se eu restringir demais o seu pace e você não conseguir fazer, você pode se frustrar e virar um lado negativo do treinamento. Então a PSE ela te dá uma flexibilidade maior perante outros tipos de controle de intensidade. Não estou falando que é a melhor, mas é a que tem um pouco mais de flexibilidade e você consegue entender um pouco mais do seu corpo, porque sim, você vai ter que estar percebendo as respostas corporais. A planilha de treino é super importante, mas você que está treinando, você que está aplicando, e o seu feedback vai ser importante para a continuidade da sua planilha de treino. Então, a partir disso, você vai conseguir entender muitas variáveis do treinamento e você, com certeza, sofrendo o processo, você vai começar a entender quais são os seus tipos de intensidade, quais são as suas zonas de trabalho de treinamento num tiro de 400, num tiro de 1000, num treinamento leve. Por exemplo, treino leve, eu coloco um pace lá, mas vai ter dia, eu vou dar um exemplo para mim aqui. Tem dia que eu vou no percurso plano, 4,20 está leve, está confortável. E tem dia que eu vou que está 4,45, está leve. 4,50, estou mais cansado, tenho que fazer leve. E aí se eu fixo muito algum pace, pô, às vezes o 4,30 não vai ser leve para mim, mas coloca leve, 4,30 é 4,40. Pô, para mim esse dia o 4,50 tinha que ser leve. A minha percepção do 4,30 está moderada já. Pelo percurso, não sei, pelo dia, pelo horário, pela semana. Então a PSE ela vai te dar essa flexibilidade, entendido? Por que é importante você acertar as intensidades do seu treino na hora de realmente sair para ação? Primeiro ponto, pela periodização. Você encaixar certinho aonde você vai ter um treinamento forte, um treinamento leve, aonde você vai ter um treinamento forte, um treinamento moderado, um treinamento leve, um treinamento forte. Isso na mesma semana, isso no mês, encaixado. A periodização ela vai nos trazer a visão macro e você encaixando as intensidades certas no horário certo, no dia certo, você vai ter o maior rendimento do seu corpo. Eu dei um exemplo aqui. A prova, tá? Você fez uma prova e os últimos 2 quilômetros ela foi subindo. O que acontece? Se você não sabia que esses últimos 2 quilômetros eram subidas, você errou na intensidade do começo. Você pode ter errado e pagado o preço lá no final. Então você saber onde você vai aplicar essa intensidade forte, pô, não vou fazer tão forte essa prova, essa largada, porque eu sei que no final muita gente vai sofrer e eu vou ter um gás extra para conseguir terminar melhor esses 2 km. Do exemplo que eu dei. Então aí está importante você acertar a sua intensidade de forma mais específica, pensando em uma prova em geral. Então, pô, a prova é muito rápida, então não posso perder muito tempo no primeiro quilômetro. Já tem que ser mais encaixado, não posso demorar para aquecer. Ou seja, acertou a intensidade da prova. Eu coloquei uma visão macro, que é a periodização, agora a visão micro, que é na sua prova, no seu treino. E agora, um ponto importante você acertar a intensidade é na sua recuperação muscular. Porque às vezes um treino que era para sair leve, porque você já vem desgastado, você faz um treino moderado e não descansa, e aí gera uma sobrecarga maior no seu metabolismo e você não tem um descanso adequado, não está dormindo bem, alguma coisa está afetando e aí pode vir uma futura lesão, é claro. Se o corpo não está recuperando, ele está trabalhando numa carga mais intensa, mais moderada, e ele não descansa, e isso pode gerar uma sobrecarga e gerar uma futura lesão. Eu tenho um exemplo muito claro de um aluno que quando entrou no projeto ele fazia baitas treinos. Nossa, a semana dele tinha 3 treinos de pura qualidade. Era tiro de 1 km, era tiro de 400 e era um 5 km forte no final de semana. Pô, 3 treinão e 2 treinos leves. Corria 5 vezes por semana, só que o que acontecia? Ele não tinha descanso. E, pô, 3 treinos de qualidade na semana é muito intenso. Para nós, corredores amadores, queremos melhorar no tempo 5 ou 10K, eu sei, mas é muita carga de treino. Ou seja, ele não melhorava porque ele não estava descansando, não estava fazendo treino leve e muita bordoada. Então lembra, treino forte nem sempre é igual resultado. E a questão do ganho, né? Ou seja, você vai descansar mais e você vai ter um ganho. E esse ganho vai te ajudar a, no próximo treino de qualidade, você aplicar mais qualidade ainda, mais intensidade. Pô, melhorar o teu 400 metros, você fazia para 5,30, agora está fazendo para 5,15. Pô, legal, evolução. Vamos lá, empilhar resultados, processo. De grão em grão,
a gente vai chegar lá. Então, por isso é importante você acertar as intensidades, tanto na visão macro quanto na visão micro. Quais os maiores benefícios de treinar com as intensidades certas? Eu coloquei 2 pontos. Primeiro, resultado no tempo certo. Às vezes a tua prova é daqui a um mês. Porque, corredor, você tem que colocar um objetivo. Ah, eu não gosto de prova, mas coloca um objetivo para se desafiar. Coloque pressão em você. Para você também se motivar. É motivante você escrever uma prova. Pô, você gasta dinheiro, tempo, energia. Fala, cara, daqui 2 meses, daqui 1 mês, cara. Pô, você tem que ter uma meta para ter um resultado, para ter algo quantitativo. Isso vai te ajudar no processo, a se manter no processo e a não fazer apenas treinos leves. Então, você tem uma prova daqui 2 meses e você erra o encaixe da intensidade. E talvez o seu pico de performance tenha sido 2 semanas antes da sua prova. E chegou na prova e não rendeu tanto. Fala, mas por que eu estava treinando tão bem? Eu fiz um 10 km muito forte 2 semanas atrás e agora eu não consegui correr bem. Estava legal, mas não sei, não rendeu. Então, tem que ter o resultado certo na hora certa. E a periodização na visão macro, ajustando as cargas na hora certa, vai te levar até lá, ao resultado certo na hora certa. E claro, a segurança no processo. Você fazer muito treino forte é perigoso sim. Você fazer treino forte na hora errada é perigoso. Depois do longão, vai fazer um treino de tiro, onde você deveria estar recuperando sua fibra muscular, um treino intenso. Você tinha que fazer um treino leve depois para recuperar, você fez mais um treino intenso. E mas um amigo chamou e fez mais outro treino intenso. Ou seja, não tem segurança nesse processo. E você, treinando com as intensidades certas, tem uma maior segurança no meio de todo esse processo. Esses 2 pontos são fundamentais para você que está buscando melhorar seu tempo nos 5 ou 10 km. Vamos lá, Alisson. E se você não alternar as intensidades, tá? O que acontece? Ou seja, você está treinando só leve, ou está treinando só forte, ou está correndo leve e forte. Vamos passar em 2 alternâncias de intensidades. Que pode ser que você veja em algum lugar, alguma dica, até mesmo que eu falei, que é bom treinar forte e tudo mais. Porém, se você ficar em apenas uma intensidade, você vai estar uma estagnação, você vai encontrar uma estagnação. Ou seja, aquele momento que você não consegue mais evoluir. E talvez seja o seu caso agora. Putz, estou treinando forte e leve, mas não consigo evoluir. Você está com uma consciência corporal menor, reduzida. Porque quando você trabalha com intensidades diferentes, lembra, você, iniciante, pode ficar na intensidade leve só. Deve, não se aplica intensidade forte no começo. Mas agora você que está melhorando seus 5 ou 10, tem que trocar essas intensidades. E por quê? Porque vai te dar uma maior consciência corporal, vai perceber as respostas, vai ver a diferença no seu pace. Isso vai ser importante. Então, se você ficar em apenas uma intensidade, eu tenho certeza que vai estar estagnado ou vai encontrar a estagnação e não vai ter uma maior consciência corporal. E isso é ruim porque quanto maior sua consciência corporal, melhores resultados você vai começar a ter na corrida de rua, porque você vai entender o seu corpo perante aquela velocidade, perante aquele pace, aquela intensidade. Nilson, qual o melhor momento para aplicar intensidade altas? Primeiro ponto que eu quero separar com vocês aqui. Melhor dia. O que é o melhor dia? Não é o melhor dia de clima. É o melhor dia... Bom, também, né? Se tiver muito sol, vai afetar o rendimento. Porém, é o melhor dia, é o seu melhor dia. Putz, no começo da semana eu tô mais descansado, Nilson. Consigo fazer um treino intervalado legal. Pô, bacana. Vamos colocar um treino intenso mais no começo da semana? Ou não, funciona mais no final da semana, ou mais no sábado. Normalmente é difícil a gente passar meio treino intervalado no sábado, porque a gente coloca um treino mais contínuo, um pouco mais regenerativo, ou um treino de velocidade mais limiar, onde você vai fazer um período mais longo. Porém, qual que é o seu melhor dia para você aplicar as intensidades altas? Não é que a gente vai estar cansado. Claro que às vezes o seu melhor dia é na terça-feira, e a terça-feira foi caótica, mas você tem que fazer, então sai para ação. Não fique sem fazer, mas é legal você achar o seu melhor dia. A fase específica. Não adianta você aplicar a intensidade, fazer treinos de qualidade muito longe da sua prova-alvo. Se estiver voando longe da sua prova-alvo, você está errando o time na periodização do seu tempo. Isso é perigoso. Eu não quero que você erre seu time. Então, tem que ter uma fase específica para você crescer na hora certa. E não ser apenas leão de treino. Lembra que leão de treino, já viu essa frase leão de treino? Leão de treino é quando o corredor
treina muito e não encaixa na prova. Ah, uma prova ou outra tudo bem, mas ele não encaixa em nenhuma prova, sempre tem alguma coisa, algum desconforto, não sei, o dia não tá bom, tá muito quente, muito frio, reclama de tudo, meu tênis, meu cadarço. Leão de treino, treina muito bem e não tá competindo. Talvez o seu timing de intensidade não tá tão certo, você está com uma dificuldade de acertar essa periodização, tá? E o melhor momento para você aplicar a intensidade alta, seja talvez no treinamento contínuo, é mais difícil, que é uma velocidade mais limiar, onde você vai trabalhar com uma intensidade muito boa, muito perto da sua prova, porém, né, não vai ter pausas, é treinamento contínuo. Então, no contínuo, para você chegar até lá, vai ter que passar primeiro pelo intervalado. Então, fique no intervalado ainda, corre, caminha, corre, para, corre, anda, tá? Fique nisso ainda, para só depois você ir para o teu treinamento contínuo e intenso. Por onde começar? Primeiro, como que você vai aplicar intensidades, não errar mais as intensidades durante o seu treinamento? O corpo já experimentou? Pô, já fiz leve, moderado e forte. Ele vai conseguir aplicar dentro do treinamento. Então, você vai começar talvez errando para depois acertar. E tá tudo bem. Mas agora vai ser um erro meio que intencional. Você vai analisar os seus números. Você vai conseguir corrigir, vai conseguir pegar a sua percepção subjetiva de esforço. Agora, o que o corpo não experimentou, ele não vai aplicar. Pode parecer óbvio isso aqui, mas na hora que você sai para a ação e vê que você pode corrigir através de uma percepção, no momento certo, você vai ver que tudo faz sentido. E analisando os seus treinos e tendo uma progressão. Essa progressão ela não é linear, tá, pessoal? Não toda semana vai aumentar. Não, porque vai ter sua prova, vai ter sua viagem, vai ter alguma coisa que vai acontecer. Então tem que tomar cuidado com essa progressão linear. É uma progressão muito mais ondulatória, com uma cautela na hora de você pensar em treinamentos de corrida, tá? Então, o corpo já experimentou e analisar os seus números mais uma progressão, porque você tem que progredir, não tem como também, né? Ficar sempre nos 200 metros, é confortável, né? Por mais que o treino seja intenso, pô, eu já gostei de 200 metros, vou ficar só nos 200 metros que tá ótimo. Não deixe cair o seu corpo em homeostase. O que é homeostase? É o equilíbrio corporal. Porque o primeiro treino de 200 metros pode gerar um baita desequilíbrio, mas o seu 10º tiro de 200 metros, se você ficar sempre replicando a mesma coisa, não vai gerar esse desequilíbrio. E isso não é legal para nós que buscamos evolução. Como que eu posso organizar tudo isso, Nilson? Vamos lá, eu vou falar para vocês em 3 pontos, para você entender um pouco mais e não errar mais suas intensidades de treino. Nós temos treinos de qualidade, temos treinos leves e treinos de manutenção de ritmo. Resumindo em geral, treinos de qualidade, ele pode ser o intensivo ou o extensivo. O intensivo é 200, 400 metros, até uns 600 metros. O extensivo começa no 800, 1 km, 2 km, 3 km. São tiros de 3 km. Sim, podemos fazer. É um treino extensivo, que vai ser um pace menor, obviamente, mas vai ser encaixado ainda. Um tiro de 1000 metros já é extensivo. Agora, o tiro de 300, 400 é mais intensivo. Então, como você pode organizar isso? Fazer, por exemplo, um treino de qualidade intensivo, ficar variando intensivo e extensivo. Você pode aplicar treinos leves, e eu digo que a maioria da sua exposição da corrida de rua durante a sua semana, ela vai se dar basicamente em treinos leves, para você pegar um pouco mais de bagagem e conseguir entender um pouco mais essa recuperação, sua resposta corporal e conseguir ter energia para treinos de qualidade. E aí, para corredores mais avançados, vocês podem incluir ainda esse tipo de treinamento, que é um treino de manutenção de ritmo, ou seja, um treino mais limiar. São treinos contínuos, onde fazem em velocidades moderadas a altas. Ou seja, vai ser tipo uma prova no seu treino. E isso é legal para você perceber as suas respostas corporais e conseguir ter aquela sensação de suportar o desconforto, de ver como o seu corpo vai se orientar perante aquele estímulo, entender diferentes estratégias de prova. Isso vai fazer você crescer. Então você pode organizar dessa maneira para você não começar mais a errar nas suas intensidades. E lembre, não comece muito forte, comece um moderado e termine forte. Ganhe do treinamento, isso vai ser fundamental.
Então, para a gente chegar ao final desse vídeo e você já sair daqui e não errar mais as intensidades no seu treinamento, eu separei 4 tópicos aqui. Primeiro, você tem que conhecer os seus números. Quais são os seus RPs, seus recordes pessoais, no 5, no 10, nos testes de 1.600, testes de 3 km, porque esses números vão te dar muitos parâmetros. Pô, se eu corro 5K para pace de 4,45, como que eu vou largar um 10K para 4,40, se no 5K eu tenho 4,45? E também os treinos anteriores. O que você já fez? Analise os seus paces. Ah, foi super confortável. Então, um moderado, vamos colocar ali um 15 a 20 segundos acima para ver como que vai se suportar. Segundo ponto, controlando a intensidade. Você tem que controlar a intensidade. Se você está querendo melhorar seu resultado no 5 ou 10K e não está olhando para o seu pace, não está vendo como está seu pace, está errado. Você não vai evoluir e não vai conseguir acertar a intensidade. Aplicativo de celular, relógio com GPS, utilize e abuse de olhar os seus números. Você consegue ter essa noção através de dados quantitativos e não apenas, foi bom, não sei quanto que deu. Isso não pode acontecer mais. 3. Não se frustrando. Boa. Como que você não vai errar mais? Pessoal, o processo ele vem de treinos bons e treinos ruins. Putz, às vezes você fez um treino de 300 na semana anterior legal e na outra você olhou os números e não deu certo. Acontece. O que não pode virar é uma atividade corriqueira isso. Nunca encaixar, nunca encaixar, não encaixar. Mas você vem no treino que encaixa, outro não encaixa, um encaixa, dois encaixa, um não encaixa. Acontece. Você vai acertar esse time e com certeza você ter uma orientação no treinador vai fazer total diferença para você analisar esses números. Porque você pode estar se frustrando e não está sendo uma frustração verdadeira. Você está indo bem e acontece com treinos ruins. Com todo mundo, até o Kipchoge treina ruim, eu tenho certeza disso. Mas é claro que ele não posta no treino ruim dele, né? E ele fala com o treinador dele. Isso vai ajudar com certeza a ter uma melhor orientação para você. E quarto, é sempre apertando o parafuso que a gente vai melhorar. Ou seja, a gente nunca vai ficar na zona de conforto. A gente nunca vai ficar, tá tudo ótimo agora, só repetir isso aqui, repete treino. Isso não dá certo. Sempre apertar um parafusinho. E com calma. Você tá no 5K, não é pegar uma parafusadeira e colocar tudo até o final. É volta por volta, que a gente vai começar a conhecer melhor nosso corpo, conhecer melhor nossos resultados, nossos números e, claro, melhorar os nossos tempos no 5 ou 10K. Então, esses 4 passos você não vai errar mais na intensidade durante o seu treinamento, utilizando a percepção subjetiva de seu esforço. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o curtir, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com um amigo seu. Eu tenho certeza que isso aqui é muito agregador para ele e vai ajudar no processo de melhoria dos seus resultados do 5 ou 10K. Muito obrigado, tamo junto e fique ligado no canal que tem sempre muitas novidades por aqui.